Pare por um momento. Respire. Agora me responde com honestidade. Quantas vezes você prometeu para si mesmo que não iria reagir? Mas reagiu? Quantas vezes disse que não iria discutir, mas quando percebeu, já estava no meio da discussão? Talvez tenha sido no trabalho, talvez em casa, talvez com alguém que você ama. E quando tudo termina, vem aquela sensação estranha, como se por alguns segundos você tivesse perdido o controle da própria mente. Agora imagine como seria sua vida se isso simplesmente parasse de acontecer. Imagine manter a calma mesmo quando alguém tenta te provocar, mesmo quando alguém te rejeita, mesmo quando algo dá completamente errado, sem explodir, sem se arrepender depois, sem entregar sua paz para qualquer situação. A maioria das pessoas acredita que sofre por causa do que acontece, por causa das pessoas, por causa das circunstâncias, por causa do mundo lá fora. Mas a verdade é mais profunda, muito mais desconfortável também. As pessoas não sofrem apenas pelo que acontece. Elas sofrem porque não sabem lidar com o que acontece dentro delas. Pensamentos que disparam, emoções que explodem, impulsos que parecem impossíveis de controlar. E isso não é um problema novo. Há quase 2000 anos, Epicteto percebeu exatamente a mesma coisa. Ele escreveu algo que atravessou séculos. Não são os fatos que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre os fatos. Ou seja, não é o que acontece. É o que acontece dentro da sua mente quando algo acontece. E hoje você vai entender os 7 erros invisíveis que fazem você perder o controle emocional, mesmo achando que está sendo forte. Erros silenciosos, que acontecem antes da reação, dentro da mente, e que quase ninguém percebe que está cometendo. Quando você aprende a enxergar esses erros, algo muda. Você começa a perceber o segundo exato em que está prestes a reagir. E nesse segundo, você recupera o controle. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a pensar melhor, já se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso fortalece o conteúdo e faz o YouTube entregar esse tipo de reflexão para mais pessoas que também precisam disso. E no final do vídeo, quero que você me conte uma coisa. Qual desses erros mais te representa hoje? Porque reconhecer isso já é o primeiro passo para dominar sua mente. Agora, vamos começar. Erro. Número 1. Acreditar em todo pensamento que surge. Seu pensamento não é uma ordem, é uma sugestão. Mas a maioria das pessoas vive como se cada pensamento fosse uma verdade absoluta. Algo aparece na mente e imediatamente vira realidade emocional. Sem questionamento, sem filtro, sem pausa. Pense em quantas vezes isso já aconteceu com você. Um pensamento surge: eu não sou suficiente. E no mesmo instante, seu corpo já muda. Sua postura diminui. Sua voz fica insegura. Sua decisão enfraquece. Outro pensamento aparece: ela vai me abandonar. E mesmo sem nenhuma evidência, você já começa a sofrer, antes de qualquer fato, antes de qualquer conversa, antes de qualquer realidade. É como se a mente criasse um filme e você aceitasse automaticamente o papel de vítima desse roteiro. E esse é um dos erros emocionais mais silenciosos que existem, porque ele acontece dentro da sua própria cabeça. Quase 2000 anos atrás, alguém já tinha percebido exatamente isso. Epicteto escreveu uma frase que atravessou séculos. Não são os fatos que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre os fatos. Pare e pense no peso dessa ideia. Não é o evento, é a interpretação. Não é o que aconteceu. É o significado que sua mente construiu sobre o que aconteceu. E hoje, a psicologia moderna confirma exatamente a mesma coisa. A terapia cognitivo-comportamental, desenvolvida por Aaron Beck, mostrou que nossa mente cria constantemente pensamentos automáticos. E muitos desses pensamentos são distorcidos. Catastrofização, leitura mental, suposição negativa. Em outras palavras, a mente imagina cenários que não existem.
e o corpo reage como se eles fossem reais. Por isso, muitas pessoas vivem emocionalmente cansadas. Não porque tantas coisas ruins aconteceram, mas porque passaram o dia inteiro acreditando em histórias que a própria mente inventou. Um exemplo simples, mas extremamente comum. Um homem manda uma mensagem e a resposta não vem. Passa 1 hora, depois 2, depois 3. E nesse intervalo, a mente começa a trabalhar. Ela está me ignorando. Ela perdeu o interesse. Eu falei algo errado. Ela deve estar com outra pessoa. Quando a resposta finalmente chega, era algo completamente neutro. Talvez ela estivesse ocupada. Talvez estivesse dirigindo. Talvez nem tivesse visto a mensagem. Mas o estrago emocional já aconteceu. Porque durante horas, aquele homem sofreu por cenários que nunca existiram. Ele não foi ferido pela realidade. Foi ferido pela própria interpretação. E quando você entende isso, algo começa a mudar. Você percebe que pensamentos não são ordens. Eles são apenas sugestões da mente. Algumas úteis, outras completamente distorcidas. E maturidade emocional começa exatamente aqui, na capacidade de não acreditar em tudo que sua mente diz. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Eu preciso filtrar meus pensamentos. E continua. Erro número 2. Agir no calor do impulso. Impulso promete alívio imediato, mas cobra juros emocionais depois. E quase sempre esses juros são altos. Porque no momento do impulso, tudo parece urgente. Responder agora. Resolver agora. Reagir agora. Você sente que precisa fazer alguma coisa imediatamente. E é exatamente aí que mora o problema. Quantas decisões erradas você tomou por agir rápido demais? Responder uma mensagem no calor da raiva. Terminar um relacionamento em uma discussão. Dizer algo que depois não podia ser retirado. Ou até decisões menores. Comprar algo por ansiedade. Responder alguém de forma agressiva. Publicar algo nas redes sociais que depois trouxe arrependimento. Na hora parece justificável. Depois, parece absurdo. Séculos atrás, alguém descreveu esse fenômeno de forma brutalmente precisa. Sêneca escreveu uma frase curta, mas extremamente profunda. A ira é uma breve loucura. Uma loucura temporária. Porque durante alguns segundos, você deixa de agir como quem realmente é. A razão desaparece. A impulsividade assume o controle. E hoje, a ciência explica exatamente por quê. Estudos conduzidos pela Universidade de Harvard mostram que emoções intensas reduzem temporariamente a atividade do córtex pré-frontal. Essa é a região do cérebro responsável por tomar decisões racionais, avaliar consequências e controlar impulsos. Ou seja, quando você reage dominado pela emoção, seu cérebro literalmente desliga parte da capacidade de pensar com clareza. Em termos simples, você fica menos inteligente no momento da reação. E a história está cheia de exemplos trágicos disso. Um dos mais famosos envolve Alexandre, o Grande. Durante um banquete, depois de beber e discutir com seu amigo e general Clito, a discussão escalou. Palavras duras foram trocadas, o orgulho ferido, a raiva crescendo. Em um ataque de fúria, Alexandre pegou uma lança e matou o próprio amigo. Um homem que havia lutado ao lado dele durante anos. Um homem que havia salvado sua vida em batalha. Tudo aconteceu em poucos segundos. Quando a emoção passou, veio a consciência. Alexandre ficou devastado. Segundo relatos históricos, ele passou dias em profundo arrependimento, incapaz de aceitar o que havia feito. Um segundo de descontrole. Uma consequência que nenhum poder do mundo poderia desfazer. E talvez você nunca tenha feito algo tão extremo, mas provavelmente já viveu sua própria versão desse momento. Uma frase dita que não podia ser retirada. Uma decisão tomada rápido demais. Uma reação que criou um problema que não existiria se você tivesse esperado apenas alguns segundos.
É por isso que pessoas emocionalmente fortes desenvolvem um hábito simples, mas extremamente poderoso. Elas não reagem imediatamente. Elas respiram. Elas pausam. Elas deixam a emoção passar antes de agir. Porque sabem de uma coisa: impulso quer velocidade. Sabedoria exige tempo. Se você já se arrependeu de agir no calor do momento, deixa o like agora. Isso mostra que você está aqui não para reagir, mas para evoluir. Erro número 3. Levar tudo para o lado pessoal. Nem tudo é sobre você, mas o ego gosta de acreditar que é. E esse pequeno erro de interpretação cria uma quantidade enorme de sofrimento desnecessário, porque quando tudo parece pessoal, qualquer coisa vira um ataque. Alguém muda o tom de voz e imediatamente sua mente conclui: ele está irritado comigo. Alguém demora para responder uma mensagem e você já pensa: ela perdeu o interesse. Alguém passa por você e não cumprimenta. E a mente sussurra: ele está me ignorando. Mas na maioria das vezes, nada disso tem relação com você. Talvez a pessoa esteja cansada, talvez esteja preocupada com algo em casa, talvez esteja simplesmente distraída. Mas quando a mente interpreta tudo como pessoal, ela transforma situações neutras em conflitos imaginários, e isso consome energia emocional todos os dias. Muito antes da psicologia moderna estudar esse comportamento, alguém já tinha percebido esse padrão humano. Marco Aurélio escreveu algo muito revelador em suas meditações. Quando alguém te ofende, é porque age segundo a própria visão do que é correto. Ou seja, quando alguém fala algo duro, age de forma grosseira ou demonstra irritação. Aquilo revela mais sobre a mente daquela pessoa do que sobre você. Cada ser humano enxerga o mundo através de suas próprias crenças, dores e limitações. O problema é que raramente lembramos disso. A psicologia moderna chama esse comportamento de personalization bias, um viés cognitivo que faz as pessoas interpretarem eventos neutros, como se fossem ataques pessoais. E quando isso acontece, você começa a lutar batalhas que nunca existiram. Se ofende com facilidade, se sente rejeitado com frequência e vive emocionalmente em alerta. Tudo por causa de interpretações. Existe uma pequena história que os estoicos usavam para ilustrar exatamente isso. Um homem está caminhando por uma praça. De repente, alguém começa a insultá-lo em voz alta, chamando nomes, provocando, tentando humilhar. As pessoas ao redor param para assistir, esperando a reação, esperando a discussão, esperando o confronto. Mas o homem simplesmente olha para o ofensor e responde com calma: talvez você esteja certo. E continua andando. Nesse instante, algo curioso acontece. O ofensor perde completamente o poder, porque o ataque só funciona quando encontra resistência, quando encontra reação, quando encontra ego. Mas quando não encontra, ele simplesmente não tem onde se apoiar. Essa é uma das lições emocionais mais difíceis de aprender. Nem toda provocação precisa de resposta, nem toda crítica merece reação, e nem toda atitude dos outros tem relação com você. Às vezes, a coisa mais inteligente que você pode fazer é não transformar tudo em algo pessoal. Porque quando você para de assumir ataques imaginários, sua mente fica muito mais leve. Se você já sofreu por interpretar demais situações simples, comenta aqui embaixo: nem tudo é sobre mim. Erro número 4. Querer controlar o incontrolável. Existe um tipo de sofrimento que é extremamente comum, mas quase ninguém percebe que está causando isso a si mesmo. É a tentativa constante de controlar coisas que nunca estiveram sob seu controle. Você não controla o clima, não controla o passado, não controla a opinião das pessoas, não controla a economia e definitivamente não controla o comportamento dos outros. Mas mesmo assim, a mente insiste em tentar. Você quer controlar o que alguém pensa de você, quer controlar como alguém reage, quer controlar se alguém vai te respeitar,
te valorizar ou te reconhecer. E quando isso não acontece, vem a frustração, vem a raiva, vem aquela sensação de impotência, como se o mundo estivesse constantemente quebrando suas expectativas. Mas o problema não é o mundo, é a expectativa de controle. Os estoicos perceberam isso com uma clareza impressionante. Epicteto ensinava que existem apenas duas categorias de coisas na vida: as que estão sob nosso controle e as que não estão. Sob nosso controle estão nossas escolhas, nossas atitudes, nossas interpretações. Fora do nosso controle estão as circunstâncias, os eventos e, principalmente, as outras pessoas. Grande parte do sofrimento humano nasce quando tentamos dominar o que pertence à segunda categoria. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. E quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, mais ansiedade você cria. A psicologia moderna confirma exatamente esse padrão. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que pessoas com alto locus de controle externo, ou seja, que dependem muito de fatores externos para se sentirem bem, apresentam níveis significativamente mais altos de ansiedade e estresse. Porque a paz delas depende de coisas que não podem garantir. Depende da aprovação, depende do reconhecimento, depende de comportamentos alheios. Mas quando você entende profundamente o que realmente está sob seu controle, algo muda. Você para de gastar energia tentando dominar o mundo e começa a dominar a si mesmo. Sua resposta, sua postura, seu caráter. E isso muda completamente a forma como você vive, porque quando você aceita que certas coisas simplesmente não dependem de você, uma quantidade enorme de peso emocional desaparece. Se isso faz sentido para você, já se inscreve no canal. Aqui a gente fala de responsabilidade emocional real. Não de controlar o mundo, mas de aprender a controlar a própria mente. Erro número 5. Confundir reação com força. Existe uma ideia muito comum, mas profundamente equivocada. A ideia de que reagir com intensidade é sinal de força, que levantar a voz mostra autoridade, que explodir demonstra personalidade, que devolver agressividade é prova de respeito próprio. Mas a realidade costuma mostrar exatamente o contrário. Responder alto não é força, explodir não é personalidade. E se impor definitivamente não é gritar. Na maioria das vezes, quando alguém reage de forma agressiva, não está demonstrando poder. Está demonstrando falta de controle, porque reagir é fácil. Qualquer pessoa reage. Qualquer pessoa levanta a voz quando se sente provocada. Qualquer pessoa perde a calma quando o ego é tocado. O difícil é permanecer inteiro quando alguém tenta tirar você do eixo. Existe uma história famosa sobre Sócrates que ilustra isso de forma quase perfeita. Certa vez, um homem começou a insultá-lo em público. Palavras duras, provocações, tentativas de humilhação. As pessoas ao redor esperavam uma reação. Esperavam que Sócrates respondesse, que defendesse sua honra. Mas ele respondeu com uma tranquilidade desconcertante. Se o que você diz é verdade, eu preciso melhorar. Se não é, então não me afeta. E naquele momento, o insulto perdeu completamente a força. Porque quando não há reação emocional, o ataque perde combustível. Essa é uma das lições mais difíceis de aceitar. Silêncio exige mais domínio do que confronto. Calma exige mais força do que agressividade. E autocontrole exige muito mais maturidade do que explosão. A psicologia moderna chama essa capacidade de inteligência emocional. O pesquisador Daniel Goleman, que popularizou esse conceito, mostrou que um dos maiores indicadores de liderança, maturidade e estabilidade emocional é justamente o autocontrole. A capacidade de sentir uma emoção, sem se tornar escravo dela. Porque quando alguém grita, perde. Quando alguém explode, entrega o controle.
Mas quem mantém a compostura governa a situação. E isso muda completamente a dinâmica de qualquer conflito, porque a pessoa que domina a própria reação automaticamente se torna a mais forte da conversa. Não pela agressividade, mas pela estabilidade. Se você quer aprender a dominar suas reações em vez de ser dominado por elas, deixa seu like agora. Isso fortalece o canal e mostra que você valoriza a força de verdade. Erro número 6. Resistir à realidade. Existe um tipo de sofrimento que não vem do que aconteceu. Vem da luta contra o fato de que aconteceu. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado quase sempre nasce da resistência mental. Algo acontece, uma perda, uma rejeição, um erro, uma situação que você não queria viver, e a mente começa a repetir uma frase silenciosa. Isso não podia ter acontecido. Isso não era para ser assim. Isso é injusto. E quanto mais essa frase se repete, mais a mente entra em conflito com a realidade. O problema é que a realidade não negocia. Ela simplesmente é. Os estoicos chamavam esse conflito de lutar contra a natureza, porque quando algo já aconteceu, gastar energia tentando negar o fato não muda o acontecimento, só aumenta o desgaste emocional. É como tentar empurrar uma parede. Você pode insistir, pode se irritar, pode gastar toda a sua força, mas a parede continua exatamente no mesmo lugar. A psicologia moderna também observou esse fenômeno. Um estudo publicado no Journal of Behavioral Medicine mostrou que pessoas que desenvolvem a capacidade de aceitação emocional apresentam níveis significativamente menores de estresse fisiológico, porque aceitação não significa concordar com tudo. Aceitação significa parar de lutar contra aquilo que já é um fato, e isso libera energia mental. Energia que antes era gasta na resistência, e que agora pode ser usada para agir com clareza. Existe uma antiga história japonesa que ilustra isso de forma simples. Um agricultor perde seu cavalo. Os vizinhos chegam dizendo, "Que azar!" O agricultor responde apenas, "Talvez." Alguns dias depois, o cavalo volta, trazendo consigo vários cavalos selvagens. Os vizinhos dizem, "Que sorte!" O agricultor novamente responde, "Talvez." Dias depois, o filho do agricultor tenta montar um dos cavalos novos, cai e quebra a perna. "Que azar!" dizem os vizinhos. E novamente o agricultor responde, "Talvez." Pouco tempo depois, soldados chegam à vila recrutando jovens para a guerra. Mas o filho dele não pode ir por causa da perna quebrada. A vida raramente revela imediatamente o significado real dos acontecimentos. O que parece desastre hoje, às vezes se torna proteção amanhã. O que parece vitória hoje, às vezes cria problemas depois. Por isso, os estoicos treinavam algo extremamente poderoso: aceitar o evento, antes de julgar o evento. Porque a vida não é automaticamente boa nem má. Ela é, em grande parte, interpretação. Quando você para de lutar contra aquilo que já aconteceu, sua mente finalmente fica livre para perguntar, certo, isso aconteceu. Agora, qual é a melhor resposta possível? Se você já resistiu demais a algo que não podia mudar, comenta aqui embaixo. Eu aceito para agir melhor. Erro número 7. Reagir antes de escolher. Existe um pequeno espaço que muda completamente a vida de uma pessoa. Um espaço tão curto que a maioria das pessoas nem percebe que ele existe. É o espaço entre o que acontece e a forma como você responde ao que acontece. O problema é que a maioria das pessoas não usa esse espaço. Elas reagem. Alguém fala algo. Elas reagem. Algo dá errado. Elas reagem. Sentem raiva, frustração, medo. E a resposta vem imediatamente. Automática, quase instintiva. Como se a emoção estivesse dirigindo o comportamento. Mas pessoas emocionalmente fortes aprendem algo muito importante. Entre o estímulo e a reação existe um momento de escolha. O psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl, descreveu isso de forma extraordinária.
Ele escreveu: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. E é exatamente nesse espaço que nasce o autocontrole. Não no momento em que tudo já explodiu, mas no segundo anterior, na pausa. No instante em que você percebe a emoção surgindo e decide não agir imediatamente. Esse segundo parece pequeno, mas ele muda tudo. Porque quando você reage imediatamente, quem está no comando é a emoção. Mas quando você cria uma pausa, quem assume o comando é a consciência. E a ciência mostra que essa pausa realmente transforma o funcionamento do cérebro. Estudos em neurociência mostram que apenas 6 segundos de respiração consciente já reduzem significativamente a ativação da amígdala, a região cerebral responsável pelas respostas de medo e reação emocional. 6 segundos. É tudo o que separa um momento de impulsividade de uma decisão consciente. 6 segundos podem evitar uma discussão, podem evitar uma resposta agressiva, podem evitar uma decisão da qual você se arrependeria depois. É por isso que pessoas com grande domínio emocional desenvolvem um hábito simples. Quando algo acontece, elas não reagem imediatamente. Elas respiram, elas observam, elas criam espaço. E nesse espaço, a escolha aparece. A pergunta deixa de ser: como eu reajo? E passa a ser: qual é a melhor resposta possível agora? Porque reagir é automático, mas responder é consciente. Então fica uma pergunta importante para você refletir agora. Você quer viver reagindo ou quer viver escolhendo? Se chegou até aqui no vídeo, comenta aqui embaixo. Eu escolho responder, não reagir. Porque toda mudança de vida começa exatamente assim, com uma escolha consciente. Agora perceba uma coisa importante. O problema nunca foi sentir emoções. O problema sempre foi não perceber o momento em que elas começam a assumir o controle. Você não perde o controle emocional por fraqueza. Você perde por falta de consciência. Consciência do pensamento que surge. Consciência do impulso que aparece. Consciência da interpretação que sua mente cria. E quando você não percebe isso, a reação acontece automaticamente. Mas agora você já enxerga algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber. Esses 7 erros emocionais. Eles são comuns, normais, humanos, mas não são inevitáveis. Eles só continuam acontecendo quando passam despercebidos. A partir do momento em que você começa a reconhecê-los, algo muda. Você começa a perceber o pensamento antes de acreditar nele. Percebe o impulso antes de agir. Percebe a emoção antes de reagir. E nesse pequeno espaço, nasce o autocontrole. Porque existe uma verdade que os estoicos repetiam constantemente. Você não controla o mundo. Não controla as circunstâncias. Não controla as pessoas. Mas você controla a forma como responde a tudo isso. Marco Aurélio escreveu algo que continua tão verdadeiro hoje quanto era há 2000 anos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Pare um segundo e pense na liberdade que existe dentro dessa frase. Se sua mente está sob seu domínio, então sua paz não depende do comportamento dos outros, não depende das circunstâncias, não depende do caos do mundo, depende da sua consciência, depende da sua escolha. Se esse vídeo te fez refletir, se inscreve agora no canal. Deixa seu like. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando fortalecer a própria mente. E agora eu quero te convidar para um pequeno compromisso. Não comigo, com você mesmo. Escreve aqui nos comentários: eu escolho autocontrole. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão. Uma decisão de observar mais, reagir menos e dominar aquilo que realmente está sob seu poder. Porque no fim das contas, força não é a ausência de emoção. Força é sentir tudo e ainda assim escolher quem você decide ser. Obrigado pela atenção.